Hoje é dia 7 de julho de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro. Um dia de respiro para os investidores, um dia em que a Bolsa sobe mais de 1,5%, 1,63% nesse exato momento, subindo acima dos 119 mil pontos, 119.337, num dia em que o bom humor acaba atingindo a maior parte das empresas da Bolsa depois da aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Foram 2 turnos de votação, os deputados com ampla maioria passaram a reforma tributária e a maioria dos deputados acredita que vai ser uma reforma que vai melhorar o ambiente aqui no Brasil, o ambiente competitivo, o ambiente para se fazer negócios, vai desacelerar um pouco toda essa problemática que se vê em relação à tributação aqui no Brasil. As empresas vão ter um pouco menos de complexidade, vão gastar menos dinheiro para entender e pagar seus impostos, e isso pode melhorar, inclusive, o ambiente econômico. Estudos até mesmo já têm mostrado uma alta ou uma potencial alta no Produto Interno Bruto ao longo dos anos. Isso foi na Câmara dos Deputados, que ainda vota alguns destaques, e posteriormente, na volta do recesso parlamentar, vai ser debatido no Senado Federal, até termos exatamente uma visão do que vai ser, qual vai ser o saldo dessa reforma tributária. O que a gente percebe é que muitas empresas estão um pouco mais elevadas na Bolsa hoje, os investidores buscando um pouco mais de apetite ao risco no mercado financeiro. A Bolsa sobe, os DIs futuros caem, assim como o dólar. Muito diferente do cenário que a gente viu ontem, onde era totalmente diferente, onde a Bolsa caía, os DIs e o dólar subiam. A gente vai, claro, debater esses movimentos aqui com o Alexandre Cabral e com o Marco Saravalli. Além disso, dia importante não só em Brasília, não só nesse ambiente aqui no Brasil, mas também dia de payroll, dia de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Os números vieram um pouco abaixo do consenso, um pouco abaixo do esperado. Algumas revisões, inclusive, dos meses de maio e abril para baixo, não pesaram tanto assim aqui para nós. Lá nos Estados Unidos, os índices acabaram ficando entre perdas e ganhos, principalmente pelo fato de que as horas trabalhadas e o salário acabaram aumentando. E com isso, salário para cima, é mais dinheiro circulando na economia, mais possibilidade de inflação. E claro, a gente teve tantos indicadores de empregos lá nos Estados Unidos ontem que as expectativas já estavam ali um pouco ancoradas, podemos dizer assim. Esse é o cenário, Muitas empresas fazendo movimentações. A gente, inclusive, fala sobre a empresa que mais sobe no pregão de hoje, a 3R Petroleum, depois de divulgar dados de produção e bons, diga-se de passagem, dados que foram encarados com muito otimismo pelo mercado, em dia em que Petrobras estava, pelo menos até agora há pouco, quando eu via, estava caindo e agora virou ligeira alta de 0,27% nessa movimentação das empresas de petróleo, além de empresas de varejo, que a gente vê bastante, empresas ligadas ao setor de proteína, enfim, uma série de setores acabam subindo na Bolsa nessa sexta-feira, em dia de um pouco mais de otimismo depois dessa aprovação da reforma tributária. Claro que a gente ainda não sabe exatamente os parâmetros, mas é o que muitas pessoas dizem, É uma reforma que já estava há tantos e tantos anos para acontecer, que acaba melhorando o ambiente no Brasil, e é uma reforma que é melhor ter do que não ter nenhuma reforma, porque a complexidade do sistema tributário brasileiro pode complicar, se permanecer do jeito que está, complicar a saúde das empresas no longo prazo. Vamos então os nossos comentaristas, companheiros de bancada de todos os dias, para começar o nosso marketing desse encerramento de semana. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, Marco Saravalli.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cabral. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, beleza, meu povo? Tudo em ordem? Graças a Deus. Sexta-feira. Sextou, né? Sextou do jeito que o mercado gosta, né? Com a bolsa em alta, né? Inclusive, a gente teve feriado, né, nos Estados Unidos essa semana. Sim. E aí teve um dia pré-feriado ali que a bolsa fechou mais cedo, né? Poderia ter esses mecanismos, né, também na bolsa. Tá subindo ali, fechou bateu na máscara. Já fecha. Vamos fechar mais cedo, né? Já fecha para não ter perigo. Começar o final de semana. Já fez o que tinha que fazer, não vamos correr risco. Já reagiu bem, enquanto não tem as interpretações mais negativas, então vamos continuar. É o que a gente brincava, né? Segura. Põe o regulamento embaixo do braço e fica tranquilo, né? Não dá espaço para... Até porque há a promessa de que haja votação ainda hoje de arcabouço e de CARF, ou seja, nos 45, né? Nos 49 do segundo tempo. Já passou. Já é Que nem o jogo do Corinthians, só acaba quando o jogo faz o gol. Não é bem assim, né? Quarta-feira a gente viu que não aconteceu. Mas aí o time não vai pra milagre, né? Se isso acontecer, o jogo não vai acabar nunca, Cabral. Esse ano para o nosso Coringão vai ser o ano que não termina, né? Pois é. Bom, mas se é o ano que não termina, pra gente essa semana já está terminando nessa perspectiva de alta da Bolsa. Queria até comentar com vocês e que vocês falassem um pouco sobre esse movimento. Ontem a gente estava comentando o movimento de bolsa para baixo, juro e dólar para cima. Hoje é o contrário, né? Hoje, bolsa para cima, juro. Famoso hoje ninguém mente, né? Hoje ninguém mente. Ontem ninguém mentia, né, Cabral? A gente estava falando. Ninguém mente, hoje ninguém mente, só que está espelhado o negócio. Como que você vê isso? O pessoal falava, já queimou muito o prêmio. Está queimando mais um pouquinho, né, na curva. Não sei se queimou, porque com a subida eu tenho que fazer, juro que eu tenho que fazer conta. Tem que ver se não devolveu. Se não foi e voltou, não saiu do mesmo lugar, entendeu? Entendi. E a variação do curtinho tá bem pequena. Que eu digo até janeiro, não tá tão grande. Variação grande são nas pontas longas. Na verdade, a ponta longa tem juros saindo de 10,62 para 10,46. Isso para 7 anos é grana, povo. Não é fazer conta para 10 dias, não. São 7 anos aí para frente. Eu pensei que o arcabouço estava no preço. O arcabouço, hein? Tributário. Que o tributário não ia criar tanto... Ia criar euforia, mas não tanta euforia. Para mim, parte da tributária já estava no preço. Ok, ameaça do PL, ok, ameaça do União Brasil, do Podemos, mas a partir do momento que ontem, que o Tarcísio deu sim para a bancada dele, pode votar porque eu apoio, para mim já tinha entrado no preço, e pelo jeito não entrou. Está entrando no preço hoje. Por que será que não entrou no preço, Cabral? Não sei se o pessoal tinha medo de... Porque tributária é uma das reformas mais difíceis, né? Que você vai mudar toda a história de município, estado, federação e empresas. Não muito a nossa, né? A nossa é a reforma do segundo semestre. A gente muda por tabela, porque esse micro pode ficar mais barato ou mais caro. Mas que vai diretamente no nosso bolso é outra reforma. Então, acho que é aquele medo. Será que vai passar mesmo? Será que, assim, vão conseguir passar isso tudo, mesmo com essa grana toda que gastaram aí de emenda? E passou de lavada, mano. E passou muito de lavada. E curioso que você vê partido assim como Novo. Estatisticamente, eu vou criar aquela capa de jornal. Aí depois eu vou desmentir a capa de jornal. 33% de todos os deputados do Novo votaram a favor da reforma tributária. Um deputado, porque eles têm 3. Então, não deixa de ser 33%. A capa já tá feita já. Então é tipo de coisa assim, você pega um pedaço do Novo votando a favor. Você pega um pedaço do PL não ligado a Bolsonaro, pesado, tipo Zambelli, Eduardo e etc., votando a favor. Você pega partidos um pouco mais liberais também votando a favor. Eu entendo pouco, vai ser até nosso debate de mais tarde aí com o convidado, mas o negócio não deve ser tão ruim assim. Não deve ser uma coisa tão monstruosa para ter aprovado. E o mercado falou, cara, passou mesmo, agora passou, é de verdade. Só que, não esqueça que senador pode fazer preço, né?
A gente comemorou o arcabouço, mas até agora zero, né? Bateu lá no Senado, mudou, chegou aqui e travou. Estão prometendo para agora tarde e noite, mas está tudo travado, né? Então, essa tributária, será que lá no Senado não vão querer mudar muito mais e essa comemoração só ser feito na prática lá para setembro, outubro? Eu não sei se os senadores vão ver isso até semana que vem, não. De verdade, eu não sei. Não, sem chance. Talvez o mercado também esteja olhando para o arcabouço e fala assim, vai para o Senado e se mudar a gente devolve para... Arcabouço não, a reforma tributária. Como a leitura do arcabouço. Entendi. Vai para o Senado, muda. Não, mas devolve para cá que a gente vai falar que não muda nada. Então, mas a questão Esse é o discurso. Pode até ser. Como é proposta de emendar a Constituição, precisa ter consenso. Não dá para voltar para a Câmara e a Câmara falar, não quero saber o que o Senado fez. Tem que ter consenso, porque depois volta para o Senado. Pode virar um ping-pong eterno. Quando é projeto de lei, isso começa pelos deputados, senador mudou, deputado muda tudo e acabou, fica. Vai para sanção. Quando é PEC, os dois tem que ser unânime, não sabia disso. Tem que ter consenso. Tem que ter consenso. Porque daí voltaria para a Câmara tem que ratificar o que o Senado fez. Se não ratificar, volta para o Senado para ver qual que é a diferença. Entendi. Então, pode ser um projeto meio... que ioiô, sabe? Que vai e volta. Pode ser que aconteça isso. Então, espero que não, né? Espero que passe logo, até para não perder também esse momento de melhora no ambiente, né? Que todo mundo fala, que era uma reforma necessária, precisava. Você precisa, mano. E é isso, né? Eu vou eternamente falar, eu vou ser chato da história da nota da minha esposa, mano. Precisa. Minha esposa é uma gota, imagina uma Vale. Meu irmão, eu não sei, mas a Vale deve ter uma área só para tributo. Sim. Uma área, sim, que pode ser ligado, sei lá, na contabilidade, na auditoria, algum local dentro da Vale, só para tributo. Pô, isso não devia ser assim, né? Pô, eu sei que ela deveria ter uma área para tributo, mesmo com a reforma ela vai ter, mas deve ser agora uma gotinha comparada à área que ela tem hoje, mano. Uma vez, o mesmo exemplo, uma vez eu fiz uma reunião com a JBS, eles deu um exemplo, o mesmo exemplo, só que na escala deles, né? Ele falou assim, Marcos, sabe quanto que eu tenho de advogados aqui no Brasil? Praticamente o andar inteiro do nosso prédio é só para o setor tributário, enfim, trabalhista. E aí, praticamente, na época, eles tinham um faturamento mais ou menos parecido, só para ter ordem de grandeza. O que eles faturavam no Brasil, faturavam lá nos Estados Unidos. Né? Eles falam assim, sabe quantos advogados que eu tenho lá no Brasil? Para tocar a empresa inteira? Estados Unidos. Nos Estados Unidos? 3 pessoas. Então a proporção é muito grande. E aí você fala assim, isso daí não é só custo com pessoas, trabalhistas, mas imagina a ineficiência. Né? É muito grande. E a lerdeza, porque você judicializa. Quanto tempo vai demorar esse processo? Aí você deposita aquele depósito lá especial, que eu esqueci o nome. É um depósito que a empresa não suga e você pagou. É tipo um depósito judicial. Um depósito judicial. Você vai depositando para evitar multa depois. Aí pega um juiz que vai encaixar a multa. Imagina, para que isso tudo, maluco? E vamos ver, não sei, a dúvida que eu vou tirar. E aí? A partir do momento, imagina que a versão de agora passe no Senado na íntegra. Vai ficar literalmente mais fácil? Entendeu? Imagina que o Senado não mude nada. Como tá aqui, passou lá, não precisa nem voltar. Porque vai ser unânime dos dois lados. Vai lá e nem sanciona, né? Porque não tem sanção presidencial. Divulga lá no Diário da União. E aí, vai ficar mais prático mesmo? Eu já escutei gente reclamando que o Simples vai aumentar, mas eles prometeram não aumentar o Simples. Então esse cara que falou do Simples aumentar tá alucinado ou tem alguma sub-regra que vai mudar? Então isso que eu queria entender. E eu sou meio burro para tributação. Então eu queria que alguém que sentasse do meu lado aqui desse exemplo. Tudo começado com 100. 100. Aí como é que era? Eu queria muito ver assim, como era e como tá. E como vai ficar, né? Sei lá, comprava esse micro. Como é que era toda a cadeia e como é que vai ficar a cadeia? É que a grande questão, Cabral, é que a definição das alíquotas ainda vai ser depois, né? Por meio de lei complementar. Então, eles dão as bases agora, como que vai ser, mais ou menos, e aí efetivamente as alíquotas vai ser depois. Porque agora, por exemplo, vai ter uma alíquota... Aqui vai decidir o Congresso também? Que vai ter uma alíquota... Perdão, eu acredito que seja o Executivo.
Porque vai ter uma alíquota base e, por exemplo, o desconto da alíquota vai ser 60%, como no caso do agro, que era 50% da alíquota base e vai ser um desconto de 60%. Então, depois vai ter a alíquota base, vai ser definida. Então, ainda tem uns passos para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo. Mas, sim, é um assunto assim, não é assunto clínica geral, entendeu? Porque, sabe, o clínico geral, ele quebra o dedo da tua perna, a radioterapia. Para mim, tributo é uma coisa muito específica. Primeiro, porque tem 3. Pô, IPTU muda? IPVA muda? Tem que tomar muito cuidado também. Entendeu? Não sei se IPTU e IPVA tem alguma coisa a ver com essa reforma, ou você falar, óbvio, alguém falar, claro que não, e eu vou concordar com os dois. Ou que os prefeitos vão descontar em algum outro tributo no que não ficou, né? Se vai ter alteração no IPTU, só para compensar. Teve. Muitas questões ainda a serem... E acho que o mercado também tá vendo até uma pergunta que deixar para o nosso convidado aqui, mas acho que nessa semana mostrou um pouco do alinhamento. A gente pegou até a minha visão em relação ao governador Tarcísio aqui. A gente entrou no começo da semana com o Tarcísio e outros governadores extremamente radicais, mas mudaram a opinião e acabaram convergindo. Só o Caiado que ficou sozinho, pelo que eu percebi. Mas eu posso estar falando besteira, mas o sentimento que eu estou tendo é que só Caiado está sozinho. O resto, todo mundo, de algum modo, se convenceu. Até que Caiado, não sei se ele vai manter, falou que vai botar no STF o negócio, a reforma. O resto, todos concordam contigo. Veio com o pé no peito, foi, onde falou, bancada, vota. Caiado foi o único que disse não e foi traído, né? Porque a bancada dele, majoritariamente, votou sim. Traído, força de expressão. Foi, né? Não tem força de expressão, é traído, né? Esperava que não e tomou o sim no meio da cabeça. É isso, então. Não, eu só queria depois mudar. Sempre eu mudo de assunto, né? Mas hoje aqui, se não fosse as nossas poderosas Pão de Açúcar e 3R, o Ibovespa não estaria subindo, não. Exagero, né? Pô, só tá caindo 2 ações, mano. Poxa, só tá caindo Embraer e Hiper. E Hiper 0,28, Embraer 0,43. Agora só porque eu falei, tá caindo Engie também 0,04. Eu ia falar, nem a Vale, que começou o pregão caindo e já estava caindo bastante ao longo de todos esses tempos, nem a Vale segurou hoje, né? A queda, foi para cima também. Petrobras, que estava mais ou menos ali e tudo mais, num dia do petróleo, né? Também que tem toda uma discussão em cima de petróleo subindo, e até achei interessante, né? O pessoal gosta de falar, né? Hoje é dia 7/7, o petróleo está 77, Saravale. Você está brincando? E sabe quanto que sobe 3R? 7. Não é possível. Então, assim, né? É um número... cabalístico. É como diz o outro, sabe o que significa? Absolutamente nada. Mas é um dado cultural, como diz o Alexandre Cabral. Mas assim, 3R tem motivo, né? Tem notícia para quem... Qual a notícia? Para quem não acompanhou, eles soltaram um relatório de produção agora pela manhã. E acho que pegou, Felipe, muitos dos desavisados. Porque o preço está exatamente da bolsa, está exatamente quando a gente começou a falar um pouquinho do aumento de capital. Mas basicamente o que acontece a partir agora desse mês, se não falo memória, acho que foi 8 de junho, que teve aprovação e começa a incluir o polo de Potiguar na produção da 3R. E a companhia simplesmente ela dá um salto de produção, ela salta de 22 mil barris... 64%. Né? Mais de 60%. Ela aumentou 64% da produção dela? De um mês para o outro. Que entrou um campo... Que ela comprou da Petrobras, aquelas compras do governo Bolsonaro lá atrás. Que acabou o IBAMA, acho que foi o último selo ali, a aprovação foi agora no mês de junho, começo de junho. No mês passado, Então ela só pode contabilmente começar a colocar dentro da contabilidade dela. Então tem um mês aí já de Potiguar. Então você vê ali o gráfico, entra um volume gigante, praticamente esse delta, e o mercado voltou e falou, caramba, já não é mais uma companhia de 22 mil barris, mas uma empresa de 37. Então muda a escala e aí os analistas falaram, então não esperava, não. A gente esperava, mas ficava sempre aquela incerteza. Então eu acho que volta os olhares. O mercado ainda ficou muito desgostoso, eu reconheço, né? E eu fui um dos analistas também que
fiz muitas críticas, porque o aumento de capital foi muito ali desavisado, foi muito em cima da hora, com pouca comunicação. Teve uma questão de governança que ainda tem dúvidas no mercado, então o papel praticamente parou nesses R$32, então está no mesmo preço quando começou esse assunto aí de aumento de capital, lembrando que a subscrição ali foi um pouco mais para baixo, né, de R$30. Então quem subscreveu está ganhando dinheiro, mas praticamente o papel parou. Então com essa notícia agora da produção entrando no polo, mostra que a companhia já não é mais uma companhia de 22 e passa a ser uma companhia mais de 37, buscando os 40 mil barris de produção. É no assunto? Vamos lá. Uma pergunta bem assim de quem não acompanha a empresa. Ela foi lá e comprou da Petrobras. Eu vou chutar um calendário, me corrija qualquer coisa que eu falo aqui. Vamos imaginar que ela comprou em julho. Aí ela falou, pelo andar da carruagem, primeiro semestre do ano que vem eu recebo. Ela já começa um processo de venda futura desse petróleo lá no passado? Ele já liga, por exemplo, para a Shell nos Estados Unidos e fala, Shell, chutando o exemplo, tudo chutado. Olha, a partir de julho eu vou estar tendo mais 100 mil barris dia. Você já quer comprar? Ela já fecha o contrato ou ela agora que começa do zero? Não, se eu fosse dizer... Aí eu preciso bater com a companhia, mas assim, se fosse dizer, é só a partir do momento, porque o que acontece? Tem um monte de órgãos reguladores para carimbar, né? E às vezes, por exemplo, sei lá, um IBAMA pode dar um carimbo, semana que vem pode dar um carimbo daqui a 6 meses, né? Então, tem uma expectativa de cronograma, né, de aprovação. Mas esse, por exemplo, esse do IBAMA, que para mim acho que foi o último, um dos últimos, era esperado, mas a gente já tinha uma ansiedade muito tempo de esperar esse carimbo. Então, eu acho que só a hora que entra na contabilidade que ela começa... Mas ela já tem um pré-comprador? Porque imagina que ela comprou e falou, não achei ninguém agora. O que eu faço? Não. É só curiosidade, porque no investimento de uma loja do outro lado da rua, estamos falando de milhões de dólares, entendeu? Já está contratado. E assim, sendo radical, se bobear, é o mesmo cliente, é o mesmo comprador da Petrobras. Porque a Petrobras provavelmente também não manda para cá, exporta e depois a única coisa que a Petrobras importa de novo, né? Refinado. Mas provavelmente é o mesmo cliente. É a grande chance de ser os mesmos clientes. Não tem muito cliente. Mas acho que efetivar, assim, qualquer operação, só hora que realmente... E tem um mês para cá, menos de um mês, né? Que foi aprovado contabilmente, né? Está dentro do balanço. Aí que entrou essa produção. Esse, inclusive, é o primeiro reporte deles de produção com esse campo novo, né? E aí foi bastante forte. E esse, de novo, pessoal, é super pequeno, que a gente já teve essa discussão. A gente está falando de uma empresa de 35 mil barris, né? A Petrobras é mais de 2 milhões, então... Por favor, dia, né? Cuidado com as críticas aí, que são empresas do mesmo setor, mas não comparáveis, vamos dizer assim. O que eu lembrei agora, e a gente discutiu isso, se não me engano, foi nessa semana mesmo, sobre aquele corte na recomendação do Bank of America. De 90 para 45, target price de 90 para 45, né? E aí pega uma notícia como essa, que fazem os analistas de Bank of America? Deixa do jeito que está, faz, né? Eu fico pensando do lado do analista, falo, poxa, fez toda uma análise, a conjuntura, o preço do barril de petróleo, o potencial da companhia. Tá certo, é praticamente 50% de upside do preço de agora, né? Mas cortou 50% no preço-alvo e agora com essa disparada aí na produção por conta desse campo novo, inclusive, a companhia já subiu bastante só no dia de hoje, né? Quando a gente fala de valuation, tem centenas de possibilidades ali do que ele pode argumentar para ter feito essa revisão de recomendação. Mas eu espero que, pelo menos dentro do prazo que ele divulgou, que já tenha sido incluído o polo de Potiguar. Senão, o que vai acontecer se não tivesse esse polo? Provavelmente está recebendo essa informação hoje, vai atualizar o modelo dele e tem que jogar mais 60% de produção a mais, principalmente no segundo semestre. E isso traz também uma expansão muito forte de geração de caixa e todos os outros indicadores. Então, precisa entender um pouco do modelo dele. Mas pode ter fator de governança, percepção de risco, taxa de desconto, tem outros fatores que tenham justificado petróleo no longo prazo, justificado esse preço que ele derrubou, né? Então, precisa entender por que ele estava tão otimista, por que ele jogava R$90 antes. Pois né? Talvez antes mesmo do Polo Potiguar, e por que ele revisou para a metade. Talvez, né? Contando com o Polo Potiguar e não saía. Se bem que saiu no mês passado. Né? É mar aberto ou é chão?
Ou é Continente? Não, acho que é mar aberto, se não me falha a memória. Offshore. É offshore. Não é onshore. Já era operado pela Petro. Pois é. E a Petrobras fez uma série, né, de desinvestimentos, várias companhias pegaram alguns polos, né, e tende a... A grande polêmica desse setor é que a Petrobras já falou que vai reduzir muito esses desinvestimentos, né, em exploração e produção. Então vai chegar um momento que não tem mais ativo para essas companhias comprarem. O que está se discutindo muito nos bastidores dos analistas é que vai chegar um momento que as companhias vão começar a se comprarem, né, se fundirem entre elas. Tem 3, né? Tem 3 listados, mas no Brasil tem mais produtores. Mas tem grande que compensa? Eu vou comprar 20 mil barris dia, 5 mil barris dia. Mas se for pegar, por exemplo, a própria 3 Rio, 20 mil, ela dobra de tamanho, 50% a mais, né? Ela faz menos de 40. Faz 35 mil. Então, eles compram uma empresinha pequenininha de 20 mil. 5 mil, ela está com que é o polo de Potiguar, praticamente. Né? Entendi. E tem outros produtores maiores, mas faz sentido você ter escala, principalmente se forem em polos próximos, enfim, campos próximos, porque é o sucesso um pouco da PetroRio. A PetroRio ela ganhou muita eficiência nisso, né? Explorando campos do mesmo polo. Então tem uma... Além de você ter algum outro benefício fiscal, enfim, mas acho que o assunto, talvez de 24 para frente, desse setor, a pergunta é, e aí? Né? Da onde que vai vir o crescimento? E o crescimento talvez passe por alguma consolidação, por consolidação de empresas fechadas e empresas de capital aberto. Né? São 4, né? São 3R, PetroRio, PetroRecôncavo e Enalta, são as 4 listadas. Ô Saravalli, mas para fazer esse movimento, aí as empresas precisam se capitalizar, né? Aí precisava talvez esperar um momento um pouco mais interessante do mercado para captar. Precisa ver a velocidade que elas querem. Porque o que acontece? Todas elas com esse preço de Brent, elas geram muito caixa. Então é extremamente eficiente, o custo é lá embaixo, né? Elas conseguiram ser produtivas. Então PetroRio gera caixa, gera caixa, lógico que tem cada uma na sua ordem. Mas ela gera muito caixa. Então, com a própria geração de caixa, ela vai se desalavancando ao longo do tempo. Então ela consegue fazer uma emissão, consegue se capitalizar para fazer algum movimento. Mas também pode ser troca de ações, enfim, acho que tudo pode acontecer. Então fazendo aqui cenários, mas não tem nada sem discutir. A gente está discutindo assim, qual que é o futuro desse setor, né, em bolsa ou delas operando sem os desinvestimentos da Petrobras. Ou vai para fora do Brasil, começa a colocar Guiana aí no... Viu, Guiana, eu tô querendo botar Guiana na OPEP. Pega uma margem equatorial aí. Guiana, será que é democrática? A OPEP só tem país democrático, né? Só democracia na OPEP. Eu saber se Guiana é democrática. Depois matar a curiosidade. A Guiana é país da França, não é? Não, tem Guiana Francesa e Suriname, né? Então temos que avaliar. Só para deixar o ponto aqui, Saravalli, 3R sobe 7,30%. PetroRecôncavo 5,60%, Prio 3,20% e a Petrobras meio. Então é interessante porque você vê que não é só o comunicado, não é só a produção. Teve acho que um atraso, os papéis ficaram parados, né? Tem o petróleo também ajudando, mas acho que tem todo esse ânimo com os investimentos em ações hoje, por conta da reforma tributária. Mas o setor ex-Petrobras ficou muito tempo parado. Então, o ânimo como um todo. E aí a 3R se destacando por conta do comunicado. Mas é um ânimo com o setor em todo, mas chama atenção. E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre resultados, né? Como eu falei, próximas semanas. Esse setor vem com um resultado bom. Perfeito, Marcos Saravalli. Antes da gente ir para o intervalo, só uma notícia importante que a gente estava falando sobre Brasília, né? O deputado Marcos Pereira diz que o arcabouço não vai ser votado hoje na Câmara, porque o Cláudio Cajado viajou. A chance é que ele seja apreciado apenas em agosto. Por outro lado, lei do CARF, né, o voto de qualidade, deve sim ser votado hoje com fontes dizendo que vai. Até porque o CARF para o governo talvez seja um pouco mais interessante nesse momento por causa de arrecadação. Mas, já entrou em pauta. Pereira coloca a projeto do CARF em pauta nesse momento. É isso. Então, provavelmente em breve a gente vai ter lei do CARF sendo apreciada. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na nossa programação com os nossos convidados, batendo um papo sobre todo esse cenário dessa sexta-feira. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho. O que acontece
acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 4 minutos, a gente trazendo aqui os principais destaques justamente porque estamos monitorando, né, toda a movimentação referente à pauta econômica que está tramitando na Câmara dos Deputados e a gente já havia falado, né, que o arcabouço fiscal não deve ser votado hoje. Esse foi o deputado Marcos Pereira que falou, inclusive Marcos Pereira assumiu a presidência da Câmara dos Deputados com o afastamento, né, do presidente Arthur Lira. Então, arcabouço não vota agora. CARF deve ser votado, inclusive já está na pauta para os deputados votarem, e o CARF entrou na pauta porque a Câmara aprovou o último destaque da reforma tributária, alterando inclusive o texto base. O destaque do PL, Partido Liberal, tira benefício fiscal a montadora chinesa, que constava no texto, e agora sim a PEC volta para o Senado Federal, vai ao Senado Federal para ser debatida entre os senadores, muito provavelmente só depois da volta do recesso, lá no mês de agosto. 3 horas, 5 minutos. Ô Marcos Saravalho, a gente estava falando, né, e você muito bem comentou, que tem essas movimentações e daqui a pouco a gente já vai entrar na temporada de resultados. Inclusive a Vale divulgou hoje, né, um cronograma, um calendário da sua divulgação de resultados. Dia 18 agora de julho divulga produção e venda e posteriormente dia 27 de julho divulga resultado, né? Vale geralmente assim, né? Termina o trimestre, ela já faz a divulgação de produção e venda, já faz na semana seguinte a divulgação do resultado. Sem muita novidade, né, no calendário da Vale, mas uma das primeiras aí já
já sinalizando quando que começa a divulgar seus números. Vamos primeiro começar com uma curiosidade aqui, né? Gosto de curiosidades. Sempre pergunto, pessoal, qual que é o período de temporada de balanço, né? Para todo mundo ficar na mesma página. Os balanços trimestrais são publicados em até 45 dias, né, do fechamento do trimestre. Mas o fechamento do balanço anual, as companhias têm até 90 dias para divulgar. Então, as companhias americanas são mais rápidas, mas o Brasil... A gente até tem algumas históricas, né, que divulgam mais rapidamente, Localiza, enfim, sempre tem algumas que saem na frente. Mas a gente tem uma concentração muito grande, se, por exemplo, 45 dias, a maioria divulga entre 30 e 40 dias, né? E sempre tem aquelas também que concentram ali no último dia. Mas falando de Vale particularmente, o alerta que eu deixo, produção vem melhor, né? Lembrando que no primeiro trimestre a gente teve algumas paradas, chuvas, normal, se a gente comparar com o primeiro trimestre desse ano. E então a gente, segundo trimestre, é melhor do que o primeiro tri em relação à produção. Então por isso que tem alguns analistas até falando que, mesmo com o minério, um preço médio um pouquinho menor do que o primeiro tri, a gente pode ter expansão de EBITDA e lucro quando a gente compara com o primeiro trimestre. Se a gente comparar com o segundo trimestre do ano passado, não. Aí a queda foi muito forte do minério, então a leitura deve ser essa. Então talvez o mercado até tenha uma reação positiva, muito mais no relatório de produção do que no resultado em si. Tá? O resultado acho que já dentro do esperado, mas a produção pode até surpreender positivamente, já que a base é um pouco mais fraca quando a gente compara em relação ao primeiro trimestre particularmente. Boa. Ô, Marco, Falando de calendário, só rapidinho. 14 de julho da semana que vem, daqui a uma semana, né? JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citi, First Republic começa temporada americana. Então, já para avisar que eles começam antes, é sexta-feira que vem. Os bancos. Coincidentemente, a Teca também libera resultado. A Teca? Será que é do primeiro tri ainda? Ela já está então. mega adiantadona. Todo mundo Então, de olho no resultado. curioso, você vai nesses sites de balanço, todo dia sai um balanço americano. E tem dia que são 500, mas tem dia que é um só, conta dedo, quando não tem dia que não tem. Tamanho da bolsa dos caras de balanço. Tem ano fiscal, e ano também safra, tem, ano... Que nem a Camil, né? A Camil é um calendário diferente. A Camil divulgou agora há pouco do quarto trimestre, alguma coisa assim. É. Ano safra é diferente. Tem mais essa. Ô, Saravalli, antes da gente chamar a nossa convidada aqui, rapidinho, já que você falou de curiosidade, eu queria tirar uma dúvida contigo, e aí sem combinar no ar, né? Fora do ar, que é justamente para pegar assim mesmo. Tem um pessoal que fala que quem divulga primeiro é porque o resultado é bom, quem divulga antes da abertura do mercado é que o resultado é bom. Não tem dessa, ou tem dessa? Não, é de manhã e à noite. Quem divulga rápido. Quem divulga de manhã que o resultado é bom, quem divulga à noite o resultado é ruim. Ou, por exemplo, assim, antes que eu digo terminou o trimestre agora. Pô, já vou divulgar logo porque o resultado é bom e divulga logo. Quem segura até, sei lá, agosto, setembro... Aí... Não, eu acho que não tem muito disso, tem, porque que acontece? Tem algumas empresas que é muito difícil você fechar um balanço. Então, por exemplo, sei lá, Simpar, que é uma holding. Tem que divulgar o balanço de todas as controladas, né, listadas em bolsa, e depois ela consolida tudo. Então, geralmente, você deixa a hold ali por último, antes das controladas. Então, isso é natural, a Simpar ser a última das outras demais empresas dela do grupo. Agora, uma coisa que acontece, mas também é uma informação com um balanço com um pregão fechado, não vai ter muita utilidade. Mas, assim, imagina que você tem que divulgar o balanço pós-fechamento, né? Pós-fechamento é 5h30, você já está liberado, 6 horas, 6h30. Começa a atrasar muito, aí começa aquela da angústia. Então tem empresa que divulga 11 horas, meia-noite, 2 horas da manhã. Ela falou, depois do fechamento daquele dia. Para não dar tempo ao analista ver. Então, se começa a atrasar muito da data que ela divulgou, as horas, aí pode ser que venha alguma notícia ruim. Então, vamos acompanhar o horário exato quando subiu na CVM. Um dado cultural. Quinta-feira, dia 20 de julho, não é exagero meu, deve ter umas 200 empresas americanas divulgando resultado. Eu estou mexendo com o mouse aqui e não para. É muita, imagina. Imagina a de research dos Estados Unidos. Não, imagina o cara que cobre financials, lá, que cobre bancos. Ele fala assim, eu vou olhar 2, 3. O resto... Que se dane a Mariola. Então aquela, como é que é, pimentinha, é uma droga lá. Que qual vai ser a pimentinha, entendeu? Lá tem muito research que só olha micro e small cap, assim. É isso aí. Curiosidades do mercado.
Vamos agora, então, receber nossa convidada, Ariane Benedito, economista RI da Ash Capital, aqui conosco. Ariane, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você, é um prazer falar contigo. Obrigada, Felipe. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ariane, eu já quero começar falando contigo que a gente estava vendo toda essa movimentação do mercado, né? E a Bolsa hoje respirando um pouco mais aliviada depois de alguns dias mais laterais ali, algumas empresas até tendo um destaque positivo nessa sexta-feira. Tudo isso, na sua visão, é otimismo com reforma tributária, do jeito que passou, como que acabou se dando toda essa votação em 2 turnos com essa ampla maioria? Isso acaba sustentando um ânimo um pouco mais aprofundado dos investidores? Você consegue perceber essa movimentação? Queria saber a sua opinião, por gentileza. Perfeito, Fê. A gente tem, na verdade, um movimento até de repique, né, para os ativos brasileiros depois da queda que a gente teve ontem, da precificação do dólar, aumento para a curva, devido à expectativa do payroll hoje de manhã, né? Então, começando com a prática tradicional dos economistas aqui de falar de fora para dentro, então a gente teve esse carrego ali também de um cenário mais otimista para esse dado, porque veio abaixo das expectativas e do dado imediatamente anterior. E aí, trazendo aqui para dentro, a gente ainda está vendo resultados positivos, realmente advindo do resultado ali da votação que saiu na madrugada sobre a reforma tributária, né? O que eu digo que pode ser definida como melhor feito do que bem feito, né? Não é a primeira parte da reforma, ela não é perfeita, ela dá o início ali de abertura para discussões e que serão muitas. Eu acho que claramente a gente tem que comemorar as pequenas vitórias e destravar uma discussão como essa, uma aprovação no sentido de um projeto desse que é uma reforma estrutural para a economia, ela é importante, mas ainda tem arestas ali que precisam ser ajustadas para que a gente tenha um sucesso para a implementação, que é o grande desafio para frente, né, Fê? Realmente traz um otimismo, porque é o que o mercado queria, que as questões fiscais fiquem destravadas, né? A Bolsa Brasileira precisa dessa retirada de trava de valor. Perfeito. Marcos Saravalli está aqui com a gente. Eri, boa tarde. Até acho que ontem, se fala memória, Felipe, a gente está falando um pouquinho também de Ambima, né? Os dados da Ambima. A Ambima fechou o primeiro semestre com saques nos fundos de 205 bilhões de reais. Né? E eu queria entender com você, esse é o lado do copo meio vazio, o copo meio cheio, que talvez esses resgates estejam diminuindo, não só em ações, multimercados, acho que até renda fixa, né? Fundos de renda fixa. Eu queria entender como é que você tem visto aí no dia a dia o apetite pelo investidor em relação a multimercados, em ações, estão voltando a demandar, né? Aumentar o apetite por risco. Como é que você tem percebido isso no dia a dia, no seu dia a dia? Esse primeiro semestre de 2023 foi desafiador para os ativos de risco, ainda pela conjuntura macro e os desafios do cenário internacional, que a gente acaba sendo impactado também, né? Essa valorização de juros por lá, dólar, é normal que nesse momento a gente perca um pouco mais de fluxo. Mas o Brasil ele tem se destacado em relação aos demais países e a gente percebe uma concentração maior. Isso reflete numa confiança do investidor, em todas as suas categorias, né? Seja o investidor aqui, quanto lá fora. Então, esse fluxo todo da Ambima, ela compila também esses dois tipos de investidores, e a gente começa a ver mês após mês, né, esse arrefecimento do resultado de saques dos fundos e de ativos mais voláteis. Mas mesmo com a porta aberta ali para início do ciclo de cortes, né, por parte do Banco Central, a gente ainda vai terminar o ano com uma taxa de juros atrativa para o investidor brasileiro, né, ainda em 2 dígitos. Então, atrapalha um pouco mais a velocidade da gente ter uma recuperação para esse mercado. Então, continua desafiador, né, mas a gente percebe, sim, uma melhora em relação a esses números no primeiro semestre de 2023, Marcos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Arcabouço ainda não passou e reforma tributária ainda não acabou. Tem chance na opinião de vocês, de ter muita mudança e o mercado, toda essa comemoração que está tendo
piorar o mercado? Tem sim, né? O mercado ele trabalha em duas frentes, né? A expectativa e o fato. Então, o que a gente está vendo é o mercado se posicionando no que ele acredita em relação a esses projetos. E aí vem na linha mais positiva, né? Que o mercado realmente quer. Que destravem essas discussões, que dê andamento, que isso passe numa velocidade rápida, mesmo sabendo que não é o cenário ideal e que isso vai precisar ser trabalhado mais para frente, né? Mas são vetores que impedem que a gente tenha um avanço. E, obviamente, são questões um pouco mais complexas. O fiscal ele fica como protagonista de geração de valor ali para o mercado brasileiro, e com certeza deve haver uma mudança, porque o mercado deve começar esse movimento de dissipação dessa expectativa positiva, conforme não vai acontecendo da maneira com que é esperado, da maneira com que está sendo precificado hoje, né? Então, se realmente a gente tiver esse andamento, tiver a resolução no sentido que o mercado quer, que é a resolutiva mais rápida para o fiscal, é capaz a gente ver até um mercado um pouco mais estável, obviamente com uma tendência de alta, mas um pouco mais estável. Caso contrário, a gente volta de novo a ver um pouco mais de aversão a risco, isso começa a trazer uma volatilidade maior e talvez uma perda de valor ali dos ativos de risco novamente. Pois é. Ariane, inclusive, né, diante até mesmo dessa sua resposta que o Cabral falou, será que pode azedar dependendo de como vier? Mas é inegável que a gente já está num ambiente, de repente, um pouco até mais confortável, né? Então, alguns sinais de riscos políticos, riscos fiscais, já meio dirimidos ali, né? Um período que olha para frente, tem uma flexibilização da taxa de juros, já começa o ciclo de cortes, possivelmente agora em agosto. A gente viu que o estrangeiro saiu bastante, mas aos poucos tem voltado, aí saca um pouquinho, já volta um pouquinho. Esse ambiente econômico aqui no Brasil, né, e diante de outros indicadores que a gente viu também, ele já está mais propício, de repente, para a gente experimentar mais altas, mais um ralizinho, de repente esse segundo semestre ser até mais interessante, mesmo ainda com essas ressalvas que você fez? Sim, eu acredito mais nesse sentido de mercado. Um mercado um pouco mais animado, acreditando um pouco mais, né? Porque a gente sai de uma estabilização de um prazo muito prolongado de juros. Independente da taxa ficar ainda nos 2 dígitos, o mercado já volta, né, a tentar buscar aqueles patamares lá de 2020, final de 2020, que foi a última vez que a gente teve uma alta expressiva da Bolsa, né? E também aquele comecinho de 2021, antes da gente voltar a verificar um período mais complicado para a Bolsa brasileira, né? Então, olhando para setor e produtividade, a gente sabe, obviamente, acho que existe um consenso no mercado que há espaço, que as empresas realmente estão impossibilitadas de ajustarem o seu valor, o seu preço, simplesmente pela aversão a risco do investidor e pela dificuldade do fluxo que a gente tem de atratividade para um cenário que já não é mais o cenário Brasil no início de 2023. A gente está realmente bem melhor, expectativa macro bem mais ajustada, bem mais estável do que estava, e a gente fica por conta das oscilações de impacto do cenário político. A questão toda do cenário político que é preocupante é o tempo que leva para que as coisas se ajustem, né? Então, acho que o único impasse que a gente tem agora para ver essa Bolsa passar e romper, de fato, esses 120 mil pontos e buscar esses patamares de média de mercado, né, que a gente tem grandes casos, grandes research falando de 130, 135 mil pontos no final de 2023, é o tempo que as coisas estão levando para se resolver. Porque se a gente for pegar por expectativa macro, melhor nível de atividade, arrefecimento da inflação, corte de juros, a gente tem uma conjuntura propícia para que a gente tenha um mercado melhor para a final ali deste ano. Oi, sobre cortes de juros, o que vocês esperam de BC até o final do ano e por quê? Perfeito, Cabral. A gente espera 12% final ainda, a gente está ajustando bem devagarinho. A gente achou que o comunicado, né, na verdade a ata, né, porque o comunicado ele veio duro,
E aí, depois de todas as cobranças feitas internas por autarquias políticas, o Bacen veio e deu uma corrigida ali no seu comunicado da ata, né, a sua comunicação da ata. Mas a gente acredita na sinalização do corte, sim, tá, que comece em agosto, mas suave. Talvez o Banco Central ele mude a postura nesse momento, ele faça fora do que está acostumado de fazer, fora do histórico, né? Em vez de começar uma alta um pouco mais expressiva, 0,50%, 1%, ele vai começar a 0,25% e vai até um segundo corte de imediato nesse patamar. Depois, conforme for andando, né, as questões fiscais e os dados inflacionários corroborando para esse cenário mais melhor para a inflação, talvez o Banco Central sinta-se mais confortável de fazer os ajustes que têm um impacto um pouco mais longo lá para a curva, que seriam os finais ali de 2023, um pouco mais robusto, né, acima ali de 0,50. Mas a gente está ajustando aos poucos. A gente estava com 12,75 e a gente já foi descendo, né, a nossa projeção e agora estamos com 12% de expectativa, quase conforme o Focus ali. Fechado. Mariane, nesse sentido ainda, a curva chegou a precificar Selic ano que vem 9%, né? Cerca de 9% ali, um dígito. O mercado está pedindo demais ou é algo plausível, assim, na sua opinião? Então, Felipe, eu acho que é algo plausível, acho que a gente tem total, a gente tem ambiente macro para, né, olhando do lado macro, de fazer de ter, né, essa taxa abaixo de 2 dígitos. Talvez não logo no início, né? Acho que o Banco Central ele gosta de fazer uma sequência para não dar uma inversão de cenário no meio da estrutura desenhada para ajuste de política monetária. O Banco Central não gosta de fazer isso, então o mercado começa já a precificar uma sequência de cortes até finalizar em 9%, né, para 2024. Mas eu vejo um Banco Central um pouco mais cauteloso para essas estratégias que são padrões históricos do Banco Central. Eu acho que a gente não só teve uma mudança estrutural econômica, como o Banco Central também se ajustou, né, a sua filosofia e a forma de atuação. Então, é plausível, sim, eu acho que a gente tem espaço para ter, olhando as projeções e olhando o consenso de mercado para 2024, só que eu acho que é muito cedo para a gente falar e afirmar de fato essa taxa, porque tudo vai depender também de algumas condições que a gente tem que olhar um pouquinho mais para o final do ano, que é a questão de sazonalidade, a questão da atividade mais voltada para o agro, que a gente acaba tendo alguns problemas de clima no final e no começo do ano, que talvez atrapalhe um pouco para início de 24, ou pode trazer surpresas muito boas, como foi o caso desse ano, né, esse crescimento a mais no primeiro trimestre. Então, tem várias questões ainda em aberto que, conforme a gente vai se aproximando do início de 24, a gente vai tendo um pouco mais de clareza, mais de certeza, né, desses 9%. Mas, em suma, eu acho que tem espaço, sim, para a gente ter uma taxa em 9% para 24%. O Ari, só voltando para o mercado de capitais, a gente já começa a ver novas ofertas focado muito em follow-ons, né? Como é que você vê esse apetite, voltando, né, pelo apetite de risco, mas agora em termos de ofertas, eu sei que vocês não são tão suscetíveis a ofertas, IPOs, mas acaba atraindo investidores, né, para o mercado de capitais como um todo. Como é que você vê esse segundo semestre? Você já começa a sentir que temos espaço, temos condições, e também não adianta termos boas ideias, né, boas histórias, se a gente não tem o investidor do outro lado. Como é que você vê o segundo semestre aí para ofertas, enfim, captações, né, de uma forma geral? Exatamente, Marcos. A gente fica feliz, por um lado, porque uma oferta, né, maior de capital é sinal que as empresas também estão olhando o cenário com mais otimismo, né? Isso, para o economista, cria, assim, também uma expectativa melhor, porque é uma antecipação de uma melhora em todos os âmbitos, né? A questão, que é a outra parte, que realmente, aí falando só de mercado, que é o que realmente importa para a gente, que é o demandante, né? O investidor que vai tomar essa exposição em capital,
que a gente ainda acha que vai ser um pouco fraco. Talvez a gente não vai ver como tempos de bonanças há tempos atrás, né, como é acostumado ver no Brasil. Exatamente porque ainda assim essa troca do risco ainda não está muito favorável e a gente ainda, por mais que o fluxo do estrangeiro seja pouco, mas para a gente é muita coisa, ainda está devagar, né? E a gente precisa que esse fluxo retorne primeiro para que a gente ganhe tração internamente. Então, acho que é uma boa sinalização essas intenções de retomada, né? Só que, do outro lado, eu acho que a gente vai ter um volume menor do que a gente viu do último boom que a gente teve ali para os IPOs, enfim, para os novos negócios saindo para a economia do Brasil. Fluxo estrangeiro, nós estamos em julho. Junho foi o segundo melhor mês do ano. Aí, pô, que maneiro, legal. Aí chegou esse mês, começaram a dizer, não é tão maneiro não. Hoje é sexta, quarta foi a segunda maior saída desde maio. Então, o que pode estar acontecendo nesse mês de julho? Estão saindo de terceiro mundo, indo para primeiro, realizando o Brasil, já que ganharam a grana. Exatamente, Cabral. A gente vai bem em comparação ao ano imediatamente anterior, 2022, mas a gente não está na melhor fotografia, não. A gente tem capacidade de captação de fluxo muito maior, né? O Brasil, o que causa otimismo para que esse fluxo volte, é que a gente tem uma fotografia melhor em comparação aos nossos pares, né? O Brasil está indo muito bem, até mesmo dos países desenvolvidos. Então, a gente está na frente. Entretanto, a questão de confiança, ela conta muito na hora de investimento, né? Então, por mais que Estados Unidos e Europa ainda estejam passando uma situação complicada de aperto monetário por lá, a gente ainda tem níveis de atividade desacelerando bem devagar, aí você tem essa questão da moeda forte, você tem os juros por lá, porque por mais que esses países enfrentem, né, instabilidade econômica, de ciclos isso é uma questão normal, economicamente falando, o investidor ainda assim vai optar por lá, né? É mais seguro ainda ter o dinheiro lá e ter o dinheiro na moeda forte do que num país emergente que ele considera um risco maior, uma assimetria maior de informação, política. Então, a gente acaba perdendo nesse contexto, né? Mas estamos melhorando, mas poderíamos estar melhor. E a gente tem ambiente para estar melhor. O que falta ainda é o Brasil voltar a ganhar a confiança do investidor como um todo, como a gente já teve em períodos anteriores. Perfeito. Ariane, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, sua disponibilidade. Volte sempre aqui na BMC. Bom fim de semana para você. Até uma próxima. Cabral, Marcos, Felipe, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Valeu, obrigado. Um abraço. Ariane Benedito, economista, RI da Ash Capital aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pela participação. Agora, 3 horas e 29 minutos. A gente acompanhando, claro, os desdobramentos da reforma tributária lá em Brasília. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, concedeu uma entrevista agora há pouco, né, para uma emissora de TV. E aí ele estava falando que a aprovação da reforma tributária é sinal claro de que o Brasil precisa de um novo sistema, que a reforma não é política, não é polarizada. Inclusive o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, inclusive o Lira chama o governador do maior estado brasileiro, entendeu a importância da matéria. Ele até comenta, né, que pode sim haver modificações lá no Senado Federal da matéria da reforma tributária, justamente porque o Senado é uma casa revisora e que o texto pode, sim, vir melhor do Senado, haver alterações que complementem o texto e que façam com que o texto da reforma tributária fique, segundo ele, ainda melhor. E aí, rapidinhos, né, sobre o arcabouço fiscal, Lira falou que infelizmente não vai haver votação do arcabouço fiscal hoje, porque o relator não está em Brasília, não conseguiu concluir o relatório ainda, mas já está até precificado
de que o texto não vai ter grandes modificações do que o que já foi aprovado na Câmara. E aí a grande interrogação não vai ter grandes modificações como? Vai tirar tudo que o Senado fez de mudança ou vai deixar uma coisa ou outra? Porque o Senado fez modificações importantes até no texto do arcabouço fiscal. Então, segundo o Lira, o arcabouço só vota mesmo em agosto com essas mínimas alterações do texto no Senado. Esse aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, e aí falando, né, que o CARF vai ser votado, né, que já está lá feito, né, esse relatório, e inclusive os próprios deputados já devem votar daqui a pouquinho esse voto de qualidade do CARF que está em discussão. Deputados rejeitaram, inclusive, requerimento de retirada da pauta, ou seja, vai ser votado hoje, e o relator Beto Pereira vai à tribuna apresentar o projeto. A gente vai ficar acompanhando aqui na nossa programação, e a gente vai para um rápido intervalo, volta já já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas 35 minutos, nesse momento em que o Ibovespa sobe 1,71%, bastante elevado, inclusive,
essa alta aí do Ibovespa nessa sexta-feira, tentando chegar ali aos 120 mil pontos, ainda não foi, vai precisar de um pouquinho mais ainda, vai precisar de mais, bastante mais ainda, né? Mais de 1% ainda se quiser chegar nos 120 mil pontos. Inclusive, várias empresas ligadas ao setor de varejo subindo bem hoje, né? Pão de Açúcar subindo praticamente 10%. A gente vê Pets, a gente vê Via, vê Magazine Luiza, várias empresas do setor varejista subindo bem nessa sexta-feira, também, né? Pouco influenciadas por conta dessa curva de juros fechando um pouquinho, né, que a gente comentou no nosso primeiro bloco. Bom, agora são 3 horas e 36 minutos, vamos falar com nosso próximo convidado, Felipe Salto, economista-chefe da Warren Rena, já está aqui conosco. Felipe, seja muito bem-vindo ao BMC Market, muito boa tarde para você, é um prazer falar contigo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Felipe, já começar falando contigo, né, a respeito dessa aprovação da reforma tributária. A gente viu uma aprovação expressiva na Câmara dos Deputados ontem. Muita gente falando, né, que ainda existem muitas interrogações a respeito desse texto e de como ele vai ser implementado efetivamente, mas algumas ressalvas de que talvez seja melhor uma reforma, não a ideal, mas que seja uma reforma do que não ter nenhuma. E você acaba sendo uma voz, né, um pouco mais crítica à reforma tributária, pelo menos da forma como ela está. Queria entender sua posição, a sua opinião e os pontos sensíveis que você avalia nessa proposta que acabou passando ontem. Bom, em primeiro lugar é que a reforma, em tese, ela seria positiva se seguisse o espírito original, que era justamente a migração da tributação para o destino, das operações, a simplificação, a não cumulatividade plena, que quer dizer devolver para o contribuinte os créditos que são gerados nas etapas intermediárias em qualquer processo produtivo, etc, etc. O problema é que o texto final foi bastante distorcido, e alguns dispositivos trazem uma lógica bastante preocupante e que podem gerar distorções econômicas. O primeiro ponto que eu destaco é o chamado Conselho Federativo. Esse Conselho Federativo ele vai arrecadar, normatizar, regulamentar, partilhar os recursos do chamado IBS, que é o novo imposto que está sendo criado no lugar do ICMS estadual e do ISS municipal, e, portanto, vai ter um poder enorme, né? Além de ser o responsável por pagar os contribuintes nos créditos que vão ser devolvidos em cada etapa da cadeia de produção. O problema, além do federativo, que é a questão da autonomia, que foi parcialmente amenizado depois da atuação do governador Tarcísio, que acabou levando à explicitação no texto final de uma regra de composição do Conselho que vai privilegiar municípios e estados que têm maior número de pessoas, né, que são mais populosos, então isso deve beneficiar de alguma maneira São Paulo, por exemplo, mas ainda assim você tem uma lógica do Conselho Federativo que gera, além desse problema da autonomia, incentivos perversos do ponto de vista econômico, porque quando você diz que vai ter um conselho central com uma conta centralizadora que vai fazer pagamentos automáticos, isso estimula a geração de fraudes, de notas frias, de notas fraudadas, e isso só é combatido quando você tem fiscalização. É por essa razão que o comando da arrecadação e do imposto tem que ficar com os estados. Isso ainda dá para ser corrigido no Senado, espero que seja. Esse é o principal problema. Depois você tem outros problemas que têm a ver com a transição. O IBS, por exemplo, só vai começar a existir em 2026 com uma alíquota de 0,1%, mas o ICMS e o ISS só vão passar a ser reduzidos 10% por ano de 2029 a 2032. Então, lá em 2032, daqui a 10 anos, nós vamos ter ainda um ICMS com uma alíquota equivalente a 60% da alíquota atual. Isso significa que de 32 para 2033, você vai ter que zerar uma alíquota que ainda vai ser bastante grande para que possa se concretizar a migração de fato do sistema para o destino.
Então, para começar, esses são alguns dos principais problemas. O Felipe Cabral aqui falando, uma pergunta do seu José e da Dona Maria. Tem algum produto que já dá para perceber que vai ficar mais barato com a nova reforma ou algum setor? E tem algum que já dá para perceber que vai ficar mais caro? Ou ainda é cedo? Olha, a única coisa que dá para garantir é que, como você tem, por exemplo, a questão da cesta básica indo para a alíquota zero, isso deve ter um efeito imediato, né? Em que pese você ter hoje a desoneração, mas vai passar a ter uma lei complementar que tem a lista dos itens da cesta básica, a alíquota vai ser zerada dentro de toda essa transição da CBS, que é a contribuição federal, e do IBS, e vai haver também o chamado cashback, né? A devolução de recursos, eventualmente, referentes a esses itens. Então, isso pode ser uma área, um setor em que você tem efeitos mais imediatos. Agora, vale dizer que 2024, 2025, nada vai acontecer. Mesmo a CBS, que é a junção do PIS e da COFINS, só vai acontecer a partir de 2026, quando essa CBS vai ser estipulada com a alíquota de 1%, e o PIS e a COFINS somem a partir de 2027. E aí a CBS tem a sua alíquota calibrada pelo Senado Federal para um valor mais alto, né, compensando a extinção dos dois tributos que eu mencionei. Ok, obrigado. Ô Felipe, muito boa tarde. Até acho que uma das críticas que a gente está vendo, principalmente nas redes sociais, em relação ao ex-ministro Guedes, que falava assim, a reforma tributária semana que vem, e agora chegou a semana que vem, mas coincidentemente, nessa semana particularmente, nós tivemos emendas parlamentares, talvez bilionárias, ao longo dessa semana. Eu quero entender o seguinte, de quem que é de fato o mérito, né? Por que a gente conseguiu nesse momento implementar, emplacar a reforma tributária que a gente não conseguia em ambientes, mesmo com vontade, talvez não com um ambiente político, né? A gente fica aqui perguntando quem que leva, né, todo esse mérito. Seria Câmara, seria Lula, seria ministro da Fazenda, né, dentro desse ambiente, que pra gente fica aquela sensação que foi tudo muito rápido, né? O mérito é do ministro Fernando Haddad, sem dúvida, o ministro da Fazenda, que começa com uma desconfiança enorme do mercado. Eu, talvez, uma das únicas vozes dizendo que o arcabouço fiscal ia dar certo e mostrando que ele estava sendo construído em bases corretas e sendo crítico já desde o ano passado, quando estava ainda na Secretaria da Fazenda, a questão do caminho que a PEC 45 estava tomando com essa centralização de Conselho Federativo e todos esses problemas que eu estou colocando agora e que foram mantidos. Mas o mérito, bem ou mal, é do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad. Aí tem o papel dos técnicos, destaca o Bernardo Api, e no caso da Câmara, o Arthur Lira, né, que fez essa coisa avançar de uma maneira acelerada e conseguiu os votos necessários para o governo. Então, o mérito é deles, dessas pessoas que eu mencionei. Agora, o que precisa ter claro é que o texto é ruim, ele tem muitos problemas. E ele pode ser corrigido no Senado, né? A meu ver, a melhor proposta seria começar pelo ICMS e fazer a migração para o destino dentro desse imposto, que isso já é um problema conhecido e antigo, e depois atacar a questão da junção das bases, né, com o fim do ISS. Aí sim precisaria de uma PEC. Mas a coisa já caminhou de tal forma que nós vamos ter que buscar um second best. E isso significa que o Senado vai ter um papel importante a cumprir agora que o texto está caminhando para lá. Ô Felipe, só mais uma última pergunta, que a gente até estava preocupado, e talvez acho que não só a gente, mas por exemplo prefeitos que tem uma eleição logo pela frente. Ah, mas eu vou ter impacto lá no longo prazo? Não, estou preocupado com a minha eleição, que está chegando. Será que a gente pode ter nas prefeituras ou até algum outro imposto um impacto negativo, por exemplo, elevação de IPTU no meio do caminho? Como é que fica isso na decisão dos prefeitos, até de estados, governadores, mas particularmente de prefeitos? Será que a gente pode ter, na contrapartida, aumento de carga tributária, né, de talvez impostos aí que não sejam impactados pela reforma, mas que podem ser impactados numa decisão, por exemplo, individual de uma prefeitura? No curto prazo, não vejo isso, porque
como você tem essa transição longa e ainda muita coisa vai depender de regulamentação por lei complementar, os efeitos para o ano que vem, que é o ano eleitoral, eles são diminutos, né? Para não dizer nulos. Não vai acontecer nada praticamente no ano que vem. Ano que vem vai ser um ano em que o governo vai ficar discutindo todas as leis complementares que vai ter que fazer para regulamentar o conselho, os fundos, né, que estão recheados de recursos, um outro problema também da PEC, a manutenção dos incentivos do ICMS, só que agora bancados pela União, né, a fatura foi espetada lá no balcão, no guichê da União. Então eu diria que no curtíssimo prazo não esperaria nenhuma mudança relevante nesse aspecto. Felipe, agora, como você muito bem trouxe, fica a cargo do Senado fazer, de repente, algumas propostas para melhora ou alteração do texto. Inclusive, o próprio Arthur Lira falou que pode sim haver mudanças e que elas sejam saudáveis para essa proposta. Você acha que vai ter um esforço concentrado, assim como a gente viu na Câmara dos Deputados, para uma alteração, para uma mudança, para uma votação mais célere lá no Senado? E aí, se houver mudança, volta para a Câmara novamente. Como que você avalia esses próximos passos, né, para a gente poder chegar, enfim e efetivamente, na tramitação final dessa reforma tributária? É um caminho um pouco mais tortuoso, é um caminho um pouco mais longo na sua visão, ou vai ter, de repente, um consenso e vão entrar, né, num diálogo ali, Câmara e Senado, para bater esse martelo? Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu declarações de que agora a bola está indo para ele e, aparentemente, isso vai ser também uma prioridade lá no Senado Federal. Então, eu não vejo motivo aí para haver lentidão. O que eu acho é que o Senado, tradicionalmente, é chamada casa revisora. E nada melhor do que esse tema, que envolve questões federativas e o coração das questões federativas, né, pelas razões que a gente estava discutindo aqui agora há pouco, para que o Senado entre de uma maneira bastante firme, promovendo audiências públicas, fazendo aquilo que a Câmara não fez, que é colocar o texto para ser debatido formalmente, né? Não em grupos de trabalho e que tais, mas tramitando pela Comissão de Economia, pela Comissão de Constituição e Justiça, plenário, e fazendo as devidas discussões, ouvindo os especialistas, os parlamentares, para que o texto possa eventualmente sofrer melhorias, que é o que eu acho que pode acontecer num cenário otimista. Maravilha. Você tem mais uma pergunta, Cabral? Tenho. O que você acredita de prazo agora? Você acha que até final de agosto já passou toda a reforma tributária ou não? Acho difícil estimar, porque tem também que terminar na Câmara a votação do CARF, né? E tem ainda o marco fiscal, né? Que é o arcabouço fiscal, que está também na boca do gol. Agora, no Senado, tem a questão do recesso, essas coisas. Eu acho que agosto, talvez, a discussão se estenda, mas eu diria que talvez setembro, início de setembro, para terminar no Senado, mas é um feeling, né? Temos que esperar um pouco as declarações aí das lideranças, também como é que vai ser a atuação do governo, que outros itens que vão começar a entrar na agenda também no segundo semestre, porque o governo tem um compromisso no âmbito do arcabouço fiscal, que é zerar o déficit primário, né? Receita menos despesa sem considerar o juro da dívida no ano que vem. O que vai depender de um volume absurdo de receitas novas que ainda não foi encontrado, né? Esse volume de receitas. Então, isso vai ser um desafio também no segundo semestre que vai tomar tempo do governo. Só uma curiosidade, você acredita que a reforma da renda, tributária da renda, ela só começa a tramitar quando essa atual já estiver totalmente terminada, ou pode ter um paralelo, Câmara de Deputados discutindo uma e Senado outra? Eu acho que só depois que terminar, que é o compromisso que se tinha feito lá atrás, né? Tanto que a esquerda, o próprio PT, para quem é cara essa agenda desde sempre, né? Da reforma da tributação da renda, questão do lucros e dividendos, esse foi o acordo que aparentemente foi feito para terminar a tramitação da reforma do consumo, para depois começar a discutir a reforma da tributação da renda, dos lucros, dividendos, etc, etc. Então,
isso até é uma indicação que eu acho que dá para a gente dizer que está confirmado, que eu acho que assim que terminar a discussão no Senado, aí sim vai ser o timing para começar o debate sobre essa segunda fase, vamos chamar assim, né, da reforma tributária. Ok. Ô Felipe, só uma dúvida em relação a arcabouço fiscal, já que foi jogado para um pouco mais para frente. Como é que fica o mercado financeiro no sentido de curva de juros? Vai ter alguma ansiedade, expectativa? A gente vai ter um mês praticamente esperando, né? Talvez tenha só realmente um adiamento. Qual que é a sua percepção em relação à expectativa no impacto na curva de juros? Lógico, consequentemente, em política monetária, enfim. O que o mercado deve precificar com esse adiamento? Não, eu acho que não vai ter maiores efeitos, porque você estender um mês, ainda mais agora que aprovou a tributária, e isso é visto como positivo, né? Então, do ponto de vista do mercado, eu acho que não vai fazer muita diferença o fato de ficar para agosto o arcabouço fiscal, até porque já está na última etapa. Acho que a Câmara não vai colocar obstáculos, né? Tem 3 questões que foram principalmente inovadas lá no Senado pelo relator, senador Omar Aziz. A principal delas é a chamada emenda Randolph, do senador Randolph Rodrigues, que é uma emenda correta, inclusive, porque coloca que já na elaboração do orçamento, o governo vai considerar a projeção de inflação até o fim do ano para poder colocar como despesa condicionada no projeto de lei orçamentária anual e condicionada à aprovação de um crédito suplementar lá no início do ano seguinte, essa contemplação da inflação mais alta. Então, esse é um ponto mais crítico, talvez. Tem a questão do Fundeb também, que foi retirado do novo limite de gastos, e do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então, são questões que, bem ou mal, já estão mais ou menos encaminhadas. Então, o fato de atrasar um mês não vai fazer muita diferença. O arcabouço fiscal, a meu ver, vai começar a valer já para o ano que vem. Obrigado pela participação aqui, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Volte sempre na nossa programação. Bom fim de semana para você. Eu que agradeço, obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Valeu. Felipe Salto, economista-chefe da Warren Rena, aqui com a gente na nossa programação. E agora, 3 horas e 53 minutos, chegando na reta final aqui do BMC Market, pedindo já considerações finais de Marcos Saravalli, Alexandre Cabral. Cabral, vamos contigo. 40 segundinhos aí para encerrarmos essa semana. E que semana, hein? Diga-se de passagem. E eu digo que uma semana pró-queda de juros. Porque Focus veio bem, lá na segunda-feira. Notícia boa veio do Focus. A ADP decepcionou, mas Pierrot hoje meio que compensou. Reforma tributária passou. Curva de juros cedeu. Então, notícias boas vindo para o Banco Central confirmar a queda daquela saga que a gente estava montando lá desde a última reunião até a próxima. Então, eu acho que isso é bom. Notícia muito boa. Marcos Saravalli. E semana que vem IPCA, né? IPCA. Saravalli. A última curiosidade do dia. Primeira decepção no payroll desde abril de 2022. Colocava o número, vinha para cima. Colocava o número, vinha para cima. Então, o primeiro número que veio abaixo da... Nada da que projeção. não revise mês que vem. já vai revisar. E, pessoal, deixar o recado também aqui em 3R. Eu acho que esse número de produção não estava nas contas aí de grande parte dos analistas, pelo menos quem está com os modelos atualizados, então esse movimento pode continuar na semana que vem. Perfeito. Petróleo, vai que vai. 777. Saravalli, 777. É o número de hoje. Não é o Boeing, mas é o 777. Valeu, Saravalli, valeu. Alexandre Cabral, um abraço para vocês, bom final de semana. Bom fim de semana para vocês também que estiveram com a gente aqui no nosso BMC Market. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Ótimo final de semana. Fiquem agora com o BMC Closing, com o Gabriel Monteiro, que já está chegando por aqui. No fechamento do mercado, eu volto segunda-feira. Forte abraço, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.
Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver.